Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, vocês estão derretendo como eu hoje? Aqui em Campinas fazia 12 graus até 48 horas atrás, muita chuva, vento, e hoje está sei lá, pré-sala do inferno. É o Hall do Inferno. Hall do Hell, hein? Isso é bom, hein? Hall do Hell. É o Hall do Hell, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importante que você está aqui agora para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Menino, digo para vocês, seja bem-vindo aqui nesse programa para entender um pouquinho mais daquilo que você acha que conhece ou ouviu falar. E do meu lado tem o Fernando Amati. Vamos mais uma vez trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Pois é, o negócio tá bravo. Já estamos indo pro Ziriguidum do Carnaval. Cada enxadada que você dá, sai um monte de minhoca decapitada. O povo tá perdendo a cabeça na enxadada, né? É isso que a gente tem para falar. Coisa tá braba. E assim o carnaval já vai passar rapidinho, né? Porque já começou fevereiro, já na semana que vem tem a sexta-feira de carnaval, e aí passa o carnaval, já acabou o mês de fevereiro, e já estamos em março, ainda sem saber o que fazer, né? Tentando entender o que vai ter que fazer e o que não vai ter que fazer. Quando que vai ser Copa do Mundo? É verdade, cara, já começa logo depois, porque como a Copa do Mundo tá maior, vai ser um destrambelho esse ano aqui, cara. Eu acho que é metade de março, final de março já deve começar, porque tem time para dedéu. Começaram até o Campeonato Brasileiro antes, os campeonatos regionais, tudo antes. O povo não teve mais 2 meses de férias que nem estava tendo, começou antes. Tem essa também, porque amanhã tem a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Amanhã. E aí já vem a Copa do Mundo, eu acho que é final de março, cara. Vamos verificar. Mas vamos lá. Tem muito mais jogos. Fala, qual que é a frase da semana? Das nuvens ao armazenamento do vento, tudo está ameaçado. Tem criminoso tá tentando ganhar o jogo antes do jogo começar. E o BattleBots que se cuide. É isso, meu amigo. Nossa senhora. Essa desceu pro lado errado, hein? Não, cara, eu tô pensando na Dilma, cara. Você falou que tem a nuvem de vento, cara. E ela tava querendo estocar vento. Então... Aqui, ó, primeira notícia. Essa notícia aqui já prova que o negócio desandou de vez. A gente nunca erra nossas previsões de final de ano, cara. Isso me deixa feliz, tá? Porque a gente não está aqui brincando de faz de conta, né? As coisas são verdadeiras. A gente falou muito de infraestrutura crítica e está cada ano pior e o povo não atenta para esse fato, não melhoram as coisas, não se preocupam e está ficando complicada a vida, né? Aonde foi isso mesmo? Foi na Polônia, se não me engano, é isso mesmo. Fazendas solares eólicas, ou seja, aqueles cataventos gigantão que nem tem lá no Rio Grande do Norte, Pernambuco, aqui no nosso país, tem outros lugares também, mas lá tem umas farmezinhas. Então, na Polônia existem fazendas tanto eólicas dos cataventos quanto aquelas das placas voltaicas, né, arcovoltaicas de coleta solar. E uma usina de cogeração sofreu um ataque coordenado em 29 de dezembro de 2025. Aí você fala assim, pô, mas a gente está em fevereiro, vocês estão falando de coisa do final do ano? Pois é, aí que vem a história maluca. Nesse período, lá na Polônia, a coisa não é para qualquer um, não, é meio Sibéria, manja. É vento de 60, 70 por hora com neve cortando a sua cara, frio do caramba,
no meio das tempestades, no meio de uma fazenda eólica e de produção solar, vocês acreditam que vai ter muita gente de guarda ou verificando o que acontece ou deixa de acontecer? Pois é, o povo entrou lá, fizeram uma operação totalmente destrutiva. Não foi que o cara hackeou para desviar energia ou fazer uma coisinha diferente, não. É totalmente destrutivo, voltada a danificar a infraestrutura crítica e não roubar dados. Então aí você já começa a ver que tem outras situações ocorrendo. Não está mais aquela brincadeira, vou tentar entender como é que é, vou buscar. Não, foi de propósito, os caras invadiram os controles e para ferrar o firmware mesmo dessas fazendas, tanto dos cataventos quanto das coletas solares. Isso aqui, para mim, deixa claro que a gente está indo para outro nível, outro patamar de vulnerabilidade. Concorda comigo, Abate? De risco, vou dizer, não vulnerabilidade. Vulnerabilidade está lá, o risco. Né? Concordo. Cara, a gente tem uma situação aqui que, assim, em momento nenhum, os caras estão falando de vamos pedir resgate, né? Alguma coisa assim. Os caras fizeram uma mudança no firmware e é um firmware customizado para pagar dados, para dar prejuízo, para dar dor de cabeça. Para parar de funcionar tudo mesmo. Exatamente. Olha, me liga, né? Liga para o 011-1406 aqui, que eu te dou a chave de volta se fizer o depósito, né? Liga já. Não tem isso. É maldade, pura maldade. E eles estão falando que, assim, tem o CERT da Polônia. Cara, acho que a grande maioria desses CERTs internacionais aqui, principalmente da Polônia, cara, os caras são muito bons, né? E daí, assim, o cara tá falando o seguinte, que é a primeira campanha documentada com objetivo destrutivo do setor energético europeu. Uhul! Você falou de Polônia. Polônia vem o Shadow, sei lá o que, do Piotr. Shadow Server. O Shadow Server do Piotr, lá, que é da Polônia, que inclusive fez palestra no ano retrasado no CERT-BR. Exatamente. Cara, e daí assim, putz, o que eu fico triste, Alexandre, é que na continuação, né, fala assim, o Wiper aqui foi implantado de forma idêntica em múltiplos alvos, após semanas de infiltração com contas comprometidas, coleta de informações operacionais, blá, 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 entendeu? Mas, de novo, o cara teve acesso, ficou algum tempo lá dentro sem ninguém perceber, e daí, olha só, eles ainda falam que o EDR bloqueou a execução do malware em alguns lugares aqui. Em ao menos uma usina de calor e potência, o EDR bloqueou a execução do malware, enquanto a fábrica também foi atacada no mesmo padrão. Olha só. Se o EDR bloqueou, pelo menos uma, é porque aparentemente tem uma solução que conseguiria salvar a vida da galera, tá? Agora eu te pergunto, tem o antivírus de 7 e o de 70, de qual que nós vamos? Qual que é o investimento que estão a fim de fazer e quanto que eles vão estar responsáveis por isso, né? Tem várias perguntas aí que a gente começa a ficar preocupado porque fica sem resposta, né? Eles simplesmente vieram com muita vontade de criar problema e estão criando um problema monstro para a Polônia, porque foram ataques coordenados em diferentes locais. Inicialmente, falaram assim, teve um problema lá na farm, o pessoal começou a investigar, foi ver, os firmwares não funcionam mais. Conversam entre órgãos que tem cooperação, lógico que tem, as pessoas trocam informações. Eu também fui atacado. Eu também fui atacado. A gente foi atacado. Tem as notícias tortas no meio do caminho, porque o nego não sabe o que está falando, mas prova que tem gente começando a tratar as coisas com um risco muito maior. Opa!
Pode ser um teste, poderia ser uma validação dos ambientes para saber que os caras, sabe, garimpar, vou pescar, vamos ver o que acontece. Vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Pois é, não sei se seria isso, não. Para mim, tem mais coisas que a gente não sabe. Ah, não, isso tem certeza, né, Ale? Talvez a gente nunca fique sabendo, mas assim, eu acho que quando o cara faz o teste, ele faz o teste de vou testar apagar uma máquina. Beleza, pronto, funcionou. Vou testar andar de lado. Pronto, movimento lateral. Né? Andar de lado como é que fala? É caranguejo, né? Né? Vou tentar o movimento lateral. A hora que o cara põe tudo junto, é porque o cara já testou a maldade dele e ele quer ver até onde essa maldade vai. Né? Agora, no cenário geopolítico mundial, quem é que a Polônia está incomodando para ela acabar virando vítima? Então, cara, eu ouvi umas histórias recentes que ainda são fofocas que eu não sei como confirmar. A gente teria que encontrar um Piotr da vida para perguntar, vem cá, vamos ter que perguntar com o cara de lá. Eu ouvi histórias de pessoas que eu conheço que estão na Alemanha e são próximos à Polônia, que a Polônia é um eixo de escoamento de toda a parte produtiva da Rússia para dentro do continente europeu. Entendeu? Que fazem através da Polônia, desde o final da Segunda Guerra. E aí aquela coisa, se entra tudo pela Polônia, isso eu estou dizendo, gás, Gazprom, carvão, outros minérios, o comércio, a base do comércio da Rússia com os países da Europa é a partir da Polônia. Agora, se isso é verdade, eu não sei, que a Polônia é um país livre. Agora é tipo o Paraguai, ali no meio de um monte de outros e faz as coisas. Eu não sei dizer porque eu não estou lá. E o problema maior que eles falaram é energético, gás e carvão, que passa por ali para entrar na Europa. A Rússia já está com treta com toda a Europa faz tempo. Então a gente pode pensar numa guerra que já está aí perturbando faz 4 anos, pode ser alguma coisa envolvida nisso, mas é pura fofoca. Não entendam isso como situação clara, porque não dá para saber. É coisa que falaram, a gente ouve falar, comenta, mas não tem evidência que isso seja real. O problema de novo, o risco está sendo alterado. A gente está vendo outro modus operandi e assustador o cenário. Que se isso vem para dentro, para a Alemanha, o diabo 4, aí eu quero ver as coisas começarem a entortar de vez por lá, né? E, de novo, estrutura crítica. A gente está falando de coisas energéticas, água, né, também, comida, como que faz combustível, né, energia elétrica. Então, vamos ficar espertos para ver o que acontece. Vamos ver. Agora tem outro assunto, que isso aqui é muito louco e está sendo uma discussão nessas últimas semanas, nos últimos 10 dias, para falar a verdade. Qualquer lugar que você vai olhar notícia, você vai encontrar situações conflitantes sobre a inteligência artificial sendo utilizada para desenvolvimento de códigos, para distribuição de open source, para várias coisas que está uma névoa, né? É uma névoa, assim. Aquele filme daquela fumaça. Eu nunca vi graça naquele filme, mas vem a neblina e vai morrendo os caras. Ninguém sabe o que acontece. É a neblina do mal. Né? E agora aconteceu isso. Começou com a Multibook, né? A Multibook nasceu em cima daquele assistente pessoal de IA, né, que trocou, que o nome chamava, como que era? Cloudbot antes, né? Que o pessoal falava que era Cloud. Aí virou um Multibot, depois de pressão jurídica, que teve o pessoal da Anthropic que estava discutindo, e está todo mundo querendo um pedacinho desse mercado. Dia entra, dia sai, tem alguma coisa nova com IA ofertando ideias mirabolantes de código. Pois é, mas enquanto está todo mundo nessa walk da vida, esses hype falando pra caramba, e as coisas acontecendo, e a empolgação das comunidades, porque tem muita gente que nunca estudou nada de IA, nada de segurança, se acham os espertões e estão se achando os desenvolvedores agora, né? Porque eles saem fazendo as coisas. Pois é,
perdeu o chão, cara. Virou zona. Tem mais de 230 skills para multibot e OpenClaw que tem publicação em poucos dias com problema. Já com bot roubando senha, disparando malware para todo lado, roubo de credenciais. Então o negócio está brabo, cara, está desandando. E aí eu falo, você acha que vai aparecer o filho feio da mãe, porque para mãe, filho feio não tem pai, não tem mãe, né? Você acha que vai aparecer alguém e resolver esse problema do nada, Márcio? Tá desandou isso aqui, cara. Essa história vai dar muito, ainda vai dar muito o que falar, entendeu? A gente tem várias vertentes aí. Em algum momento aparece uma rede social só para robôs, né? Só para a inteligência artificial. Daí o que acontece? Começa a briga jurídica, porque o cara quis fazer uma piadinha bonita, então ele escreveu CALWD, né? Que o sonoro é cloud, né? Só que o dono da cloud de inteligência artificial entra, processa o cara pega e começa a registrar outro domínio para abandonar o outro. Acabaram pegando o domínio do cara porque o cara não fez a configuração correta e começa uma confusão gigante. E daí mais alguém pega e começa a reclamar agora e não sei o quê, e o cara muda o nome pela terceira vez. Então só aí você já está vendo que se já começou errado, qual é a chance do cara endireitar, entendeu? Pronto, beleza. Daí, para onde vamos o negócio? Cara, ele montou, né? Olha, você tem, usando esse tipo de aplicativo aqui, com um computador não tão potente, você pode deixar ele controlar as coisas na sua casa, rodar, blá, 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 blá. O cara, ele falou que um Mac Mini, que era um equipamento que estava sobrando nas lojas da Apple, podia rodar o negócio tranquilamente. Cara, esgotou o Mac Mini no mundo inteiro. Da galera comprando a rodo o negócio para poder, vou poder rodar isso daqui aqui em casa. Cara, você comprar um computador pequeno e super potente para rodar o lance na sua casa, você está corretíssimo, está ótimo. Eu tenho como é que fala? Um Team Client aqui, um Optiplex da Dell de 1800 e meu modem. Funciona redondo, não funciona? Funciona, mas aí que tá. Mas eu não consigo rodar nem o Llama, entendeu? Por quê? Porque ele tem pouca memória, ele tem pouco processador, ele tem pouco tudo. Só que ele é pequeno, né? No mínimo, ele me atende. Falei, poxa vida, né? Vamos pensar no lance desse. Todo mundo pensou a mesma coisa. E esses caras pegaram e começaram a instalar e vamos colocar na internet e tudo mais. Essa notícia aqui, que tem esse pedaço aqui, né? É um pedaço das coisas. Se você começar a olhar, como você falou, nos últimos 10 dias, tem mais de 21 mil instâncias públicas, tá? Do OpenClaw, com dados pessoais expostos na internet. Daí, como era uma rede social só para inteligência artificial, tinha o agente que era especializado em roubar chaves, o outro era especialista em roubar não sei o que, instalar outras coisas. Virou uma zona. Vocês querem ver um exemplo? Lembra? Fala. Lembra aquele babuque, não é? O babuque que o pessoal coloca, divulga coisa que vai ser explorada para o nego começar a comprar, que ele tem dado, babuque. Se não me engano, é o babuque que aquele. Cara, o babuque está requentando ações de 2, 3 anos atrás, porque tem um monte de coisa que foi criada. E eles estão aproveitando essa discussão e mudança de ações e um monte de empresa aparecendo com código para soltar credencial velho que estava lá, como eu falar assim, encalhada na prateleira deles, amado. Você acredita num negócio desse, cara? E está pipocando ações e mais ações. E agora estão até falando assim, colocando em xeque
um monte de open source sério. Porque agora, assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, meu amigo. Se o cara começa a cortar e não confia mais em nada, como é que o nego vai aceitar um open source da vida? Já começou uma boateira danada desde segunda-feira falando de novas falhas do Grafana. Tá? Mas é por causa dessas reanálises que estão fazendo em cima de código. Mas a gente falou na semana passada, foi? Ou na outra? Não, foi na outra, falando do Curly, que os caras tinham cancelado o programa de bug bounty, porque estava todo mundo usando inteligência artificial e achando umas vulnerabilidades que não tinha nada a ver e dando um trampo do caramba para os caras analisar e tentar corrigir o que não existia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Hoje a gente está todo poeta. Mas então, Ale, o que eu fico triste, assim, a gente sabe do potencial dessas tecnologias, e daí tem um idiota que fala, vou fazer porque é engraçado, entendeu? E daí o cara acaba estragando o futuro dele, muito provavelmente, porque ele está puxando o tapete, né? Em vez de fazer no ambiente de teste, vou comprar o Mac Mini, faço 10 máquinas virtuais, subo o negócio, falo com uma brigar com a outra, mas o cara tá na casa dele, né? Não, ele faz para ferrar os outros, qualquer um no mercado, aponta para o norte e fala, que tiver no caminho eu vou pegar. Então, é uma estupidez gigante, né? Que os caras estão se prejudicando sem perceber. E agora, mandaram essa notícia, ou uma outra notícia relacionada, e falaram assim, cara, o que você acha? Falei, é só mais um pacote de pipoca que eu vou ficar comendo e dando risada. Aquele... Entendeu? Comer e dar risada, porque não dá nem para entender o que pode vir a acontecer, porque o negócio tá feio, cara. Tá feio. Mas então, o pior, Alexandre, é a galera perdendo totalmente a noção. Nossa, lançaram uma tecnologia nova, instala no seu computador. Daí o cara instala no computador dele, tá? Daí é isso daí, 21 mil instâncias com dados pessoais expostos. E se a gente começar a procurar notícia disso daqui, nós vamos ver muito mais coisa e muito mais problema, tá? Sei lá, de máquina apagada, de outros dados que vazaram, porque aqui é só o comecinho, né? Tem outra coisa que está acontecendo também, cara. A gente está falando de programação, de open source e tal. Vocês já pararam para perceber? Vamos diminuir o nicho. Eu estou vendo muita gente mesmo falando que está usando esses módulos de desenvolvimento para fazer a IA, começar a analisar a coleta de vulnerabilidade, analisar tráfego, os caras querendo, todo mundo se metendo a criar aplicações de segurança da informação. Cara, do jeito que a gente vê, conceito errado para tudo quanto é lado, com produtos que são estáveis e existentes no mercado há mais de 10, 20 anos, e nego ainda faz besteira, imagina esses caras dando input para a inteligência artificial sair comendo aí ambientes gigantescos para validar o que pode ser ou não problema, cara. Parou para pensar um negócio desse, cara? Ô, Alexandre, você comentou o negócio. Uma das notícias dessa semana é assim, servidores do MongoDB expostos na internet continuam sob ataque de extorsão. Cara, jura mesmo que você está usando o MongoDB exposto na internet e sem senha, com um dado quente, tá? Sério, é o básico mal feito, né? Não é nem o básico bem feito. Porque se fizesse o básico bem feito, pelo menos não está posto na internet. Eu fiz uns testes com esses geradores de código, Amado, você também andou fazendo. Você pode reparar, toda vez que você quer que armazene algum dado, ele de imediato ele cria um MongoDB e ele até avisa no prompt que as senhas estão hard-coded, né, para utilização de testes e depois melhorias previstas. Só que o cara ele não sabe onde está, não sabe nem aonde isso está evidenciado no código. Então ele sobe para o ambiente produtivo com dados quentes e deixa a merda lá.
Porque ele nem leu aquilo, ele só viu o produto final, cara. Tá assim de gente fazendo isso. Triste, cara. Ale, só mais um gancho nesse daí de inteligência artificial e tudo mais. Eu vi uma entrevista que eu não sei quem foi o cara, e ele comentava o seguinte: pegaram o mesmo problema matemático, ou pegaram um problema X lá, e deram para duas equipes diferentes fazerem. Uma das equipes usou inteligência artificial e a outra não usou inteligência artificial. Quem usou inteligência artificial, resolveu em 30 minutos. Quem não usou, demorou 3 horas para resolver. Daí tá bom. Daí o que eles fizeram? Eles cataram o mesmo problema e 2 semanas depois deram na mão das equipes, tá? E falaram, resolve. Quem usou inteligência artificial não conseguiu resolver até agora. E quem não tinha usado, aprendeu como eu fazia e demorou meia hora para responder. Do mesmo jeito que eles tinham levado um tempo a mais, eles já aprenderam e foram muito mais eficientes na hora do fato real. É a inteligência humana, entendeu? Contra a estupidez humana. Pois é. Bom, isso vai dar muito pano para manga, a gente está de olho, porque, é sério, esses últimos 10 dias, essas últimas 2 semanas, houve um boom gigantesco, não só por causa desses problemas jurídicos que estão ocorrendo, mas está um frenesi para todo mundo achar que pode sair criando o que quer e dá certo e funciona e vamos em frente. Não é bem assim não, cara. Tem que ter um pouco mais de conhecimento envolvido. Tome cuidado com isso. Né? Agora vamos o repeteco que já aconteceu na Olimpíada da França recentemente, que a gente já havia falado antes de começar a Olimpíada, e agora amanhã começa, amanhã tem a abertura e inicia-se a Olimpíada de Inverno na Itália, e já tem um problema danado por lá, porque a Itália teve que bloquear um monte de ataque mesmo antes de iniciar os Jogos Olímpicos. É um repeteco do que aconteceu na França. Só que aí eu vou ver uma vantagem. Aprender um pouco com a França, porque a França começou a primeira semana, tinha muita coisa de ingresso ocorrendo, situações de estadia, gerando problema danado, porque eles não se precaveram. Agora, a Itália foi um pouquinho esperta nesse ponto. Eles perceberam vários ataques, detectaram e bloquearam. Aí isso aqui eu já não sei se é verdade, porque está todo mundo contra a Rússia na Europa, né? Ataques russos. Eu acho que tem ataque de tudo quanto é lugar, cara. Toda vez a mesma coisa. Vai tomar Copa do Mundo, está chegando, vai ter problema também. O pessoal sabe que tem esses eventos que são sazonais, de 3, 4, 5 anos. É a Olimpíada de 4 em 4. Mas o que eles fazem? Eles geram sites muito semelhantes aos oficiais. Troca uma letra ou outra e solta golpe em cima de golpe com todo mundo. É gente comprando ingresso que não existe, ou fazendo reserva em hotel e pousada, Airbnb, o diabo que não existe. Então, é um monte de golpe em cima de golpe que as pessoas têm que ter muito cuidado, principalmente agora. Antigamente, eu fui para a Copa do Mundo, eu já saía com ingresso no Brasil na mão físico. Hoje não é assim. Hoje não existe, acho que, ingresso físico antecipado. Você vai comprar um negócio que vai estar no seu celular e, se bobear, tem 30 caras com aquele negócio, apronta um site falso e vende 30, de uma ele vira 30 entrada. O primeiro que chega entra e os outros ficam parados na porta, né? Porque você já entrou. Então, assim, é triste, mas a gente está vendo que o pessoal está ligado nisso. Você também não acha que eles aprenderam um pouquinho com a Olimpíada da França aqui, Amate? Podia ser melhor, mas aprenderam um pouco. Sim. Os cenários que a gente está vendo é que a União Europeia se conversa muito e se ajudam muito. Então, eu não duvidaria que dentro, né, do pessoal de tecnologia existem pessoas de outros países e os especialistas de outros países que estão ajudando como é que fala? Mapeamento, detecção, blá, 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 e todo o resto
do ecossistema em volta aqui, né? Nós temos que ver o que vai acontecer. Da outra vez eu lembro que eles tinham, sei lá, dentro, né? Dentro, sei, a gente tem vários problemas, né? A gente tem quem está do lado de fora assistindo, querendo entrar, e pensa bem, quem está do lado de dentro e consegue sabotar 1 segundo numa prova é a vitória de um e derrota do outro, né? Estragar os negócios, mostrar resultado errado, principalmente agora na época de bet e tudo mais, né? O cara mostra o resultado errado. Quem apostou, sei lá, no outro, já pega a grana inteira, muda o resultado, já foi embora com... Cara, problema gigante. A gente tem alguns, vamos falar assim, alguns temperos a mais aí que não existiam antigamente, nessas últimas versões. Ah, mas na Europa sempre teve aposta. Cara, eu concordo, sempre teve aposta. O próprio governo verifica tal, só que quantas empresas de aposta tem só no Brasil com essas liberações que o governo promoveu? Eu não sei dizer. Eu não sei, são milhares, eu acredito. Não. Existe um outro problema com relação a isso daí, Alexandre, porque qualquer um pode colocar na sua própria página de homologado pelo governo, liberado pelo governo. Isso é mentira. E até você descobrir isso daí, denunciar e tudo mais, né? Você mesmo sabe de diversas empresas que tinham o selo, né, de meus cartões de crédito estão protegidos. Não, aquele outro selinho também, do qual é que é? O site seguro. Não, exato. E achando que estava, entendeu? Que já ia pegar todas as outras certificações só baseado nisso daí. Então, é uma falta de noção gigante de um monte de coisa. Nos assusta. Bom, como você disse, dá a impressão que a União Europeia está se ajudando, né? O que eu fico, site blindado, isso aí, mas tem site seguro também. Site blindado, site seguro. Ah, mas site seguro, não. Esquece. Tá certo, tá certo, tá certo. Tem os dois. Que os caras tinham um cadeadinho, ele pegava aquele negócio embaixo e punha no rodapé das páginas, como se ele fosse um membro. E nunca foi um membro, né, cara? Nunca foi membro. Bom, aquela coisa, né? A gente tem que ver o que vai acontecer. O problema é que tá virando moda, né? Tá virando moda e tem gente que acredita, então você tem que pensar tudo 2 vezes. Não precisa ir para a Olimpíada para ser enganado. Você pode ir ali no Boqueirão em Santos, você vai tomar balão. Quer ser enganado é mais fácil, não precisa ir até lá. Isso mesmo. Bom, e o nosso querido que volta às notícias, esse aqui não consegue nos desvencilhar, né? Ele gosta de aparecer e ficar próximo a gente. O Aivante, nosso querido Aivante, né? O endpoint da Aivante. Outra falha crítica, um zero day, um remote code execution. Essa foi boa aqui, essa eu gostei. Olha lá. Olha o dedo duro aí, ó. X9. Vitor, eu não vou nem comentar, entendeu? Assim, existem maneiras que podia ser facilitar e aparecer até na página que o cara estava usando um negócio falso, tá? Claro, é só o cara não pegar a figura e pôr a figura direto lá, né? Mas passa muita água embaixo dessa ponte. Bom, voltando à história, a Aivante está de volta às prateleiras do desespero com mais um Zero Day com Remote Code Execution em seus produtos, né? Injeção de código, tem 2 CVE abertas para isso, no Endpoint Manager Mobile. A gente já trouxe, acho que umas 3 ou 4 atualizações desse endpoint de celular da Aivante, que eles mexeram, foram atacados, mexeram de novo, foram atacados, mexeram de novo. E a gente continua se perguntando, será que o povo não está testando direito? Ou é tanto ataque que eles nunca pensaram que chegariam no fundo do poço desse jeito? Recapitulando, a Aivante, ele fornece serviços de VPN,
de conexões entre muitos governos, órgãos governamentais e faculdades e universidades espalhadas pelo mundo. Então, o impacto é gigante. A gente não conhecia. Eles apareceram com problema e faz 3 anos que a Ivanti não sai das paradas de sucesso. Agora, o que fazer com isso aqui, cara? É mais um monte de patch lançado para um monte de versão e eu não sei dizer se vai funcionar. Eu falo para todo mundo, atualiza, 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 mas no caso da Ivanti, a gente acende uma vela e atualiza, né, cara? Ai, cara, esse aqui é um caso que ele é muito complicado. A quantidade de vulnerabilidade que vem aparecendo nos últimos tempos é muito grande. E daí, minha recomendação seria troca. Minha recomendação de produto porque assim, acho que já deu o que tinha que dar, né, Ale? Os caras tinham que reescrever o produto inteiro. Pedir desculpa e lançar patch não resolve o problema. Agora, pensa bem, quem tem que trabalhar, né? O cara não dá para ele ficar corrigindo o patch o dia inteiro de um único produto. Sabe o que eu chego à conclusão, cara? Tem muita gente que não acompanha as notícias direito, porque ele não está ligado. Ele estava exposto e é um cara sortudo. Ele é um cara abençoado por qualquer Deus, orixá, santo, protetor. Vai saber o que o cara tem nas costas dele para proteger e ele não descobriu nada. Aí ele pegou esse último aqui, ele fala, olha, atualiza. Aí ele atualiza e fica bem. Eu chego a essa conclusão, porque só pode ser isso, cara. Porque é muito problema. Se eu estou acompanhando isso como se deve, é o que você falou, eu recomendaria o quê? Troca. Sem pensar. Eu acho que se estivesse acompanhando as notícias básicas, nós não estamos nem falando dos sei lá, do cara ficar no detalhezinho ali, né? Mas já dava tempo de falar, cara, nós vamos ter que trocar, põe no budget do ano que vem e mete bronca, entendeu? Não deixar isso daqui seguir do jeito que está seguindo, porque continua totalmente destrambelhado. Sem luz no fim do túnel, verdade é essa. Total. A gente por isso que eu falo, sorte. Pura sorte. Bom, essa outra notícia também mexeu com as estruturas de tudo quanto é empresa nessa semana. Tá todo mundo, sabe, pulando que nem pipoca, não é show da Ivete Sangalo, não é sessão de cinema, o cara tá com o português, claro, estão tudo com o rabo ardendo, sentado na cadeira e fica, levanta e vai para a reunião, e vai explicar para a CIS, e vai explicar para a BISO, e vai explicar para a diretoria, porque isso aqui gerou uma dor de cabeça gigantesca pelo mundo inteiro. Né? Tem um ataque de supply chain, né, abuso de supply chain, no Notepad++, na atualização da infraestrutura dele. O que acontece? Os caras conseguiram uma maneira, né? Isso aqui é muito complexo, né, cara? A gente até chega a pensar que a gente infiltrada, que o nego botou para trocar coisa dentro da fábrica, no meio do, sei lá, no transporte entre o produtor e o cara o distribuidor, a gente não sabe dizer. A situação é que, assim, ele comprometeu a infraestrutura de atualização do Notepad++. E aí, o que acontece? Você vai atualizar o negócio e você pôs na mão do bandido o seu produtinho, sem saber que você está sendo enganado. E como é que vai resolver um problema desse sem ter ideia da quantidade que está distribuída com esse problema? Porque ele gera um problema que é persistente, fica lá no produto e ele vai se manifestar em determinado momento. Então, isso aqui é uma campanha que é extremamente sofisticada, é um golpe muito bem elaborado, pensado, projetado, planejado e, pior, distribuído, cara. Porque não é um lote que saiu com problema. As coisas estão em vários produtos. E eles dizem, inclusive, que isso daí começou em junho até setembro do ano passado.
Então, são 3 meses de distribuição que despirocou todo mundo, cara. E agora começaram a falar, pô, será que a gente está com o negócio persistente? E virou o pandemônio pelo mundo todo. Né? Tem um monte de gente trabalhando em cima? Tem. Agora, que é buscar, como é que fala, agulha em palheiro, hein, Amate? Porque eu não consigo ver você fazer coisas distribuídas com Notepad de uma forma tão simples para corrigir um problema. É diferente de eu ter um computador. É igual ao computador? Mais ou menos. Porque tem muita gente que está andando para lá e para cá e não sabe o que está acontecendo. Como é que você vai falar com um executivo que está com um negócio desse lá no meio de um hotel totalmente distante, que eu não sei que VPN é que ele está usando? Olha o problema de logística, inclusive de atualização, para resolver o problema. Existem como é que eu posso dizer, os pacotes, as funcionalidades da Microsoft para atualização em lote, em ambiente, para mim é a única alternativa aqui. Só que assim, o mais louco é que esse daqui é um outro caso que tem um monte de informação também meio desorientada. Porque eles falam, porque assim, ataque na cadeia de suprimentos com a infraestrutura de atualização. Daí tá bom, né? E o próprio executável do Notepad++, eu fui ver em alguns lugares, ele falava, cara, entra no site e pega o último, tá bom? Eu gosto de usar o portável, o portable. Será que o portable também estava com problema? Será que não? Nessa notícia fala assim, o ataque mirou um número pequeno de países como Vietnã, El Salvador, Austrália e Filipinas. Cara, quem é que faz um ataque contra Vietnã, El Salvador, Austrália e Filipinas? Ou você tem algum problema, né? Tem alguma coisa acontecendo lá que nós não estamos sabendo, né? Mas para o cara gastar um esforço desse daqui, queimar largada para esses países... Mas aí que tá. Sabe o que acontece? Eu vi uma pessoa falando da Europa, por que atacaram esses lugares? Que esse tipo de produto é feito em larga escala por eles e distribuído por eles. Tudo bem. Aí se justifica um pouco. E aí me assusta mais ainda, que como é que você vai fazer todo o rastreamento dessas máquinas? Por isso que está o pandemônio, está todo mundo correndo para ver. Você comprou algum recentemente? Veja de onde ele está importado. Made in o quê? Né? Ele vem de onde? Qual que é o caminho que vem esse produto? Até isso está sendo discutido, cara. Porque é demais. É demais. E não é só isso. Aí vem o outro lado. Eles falam que ele carrega pacotes do Metasploit, o Cobalt Strike, né? O Beacon e tudo mais. Cara, pera lá. Esses Notepad, eles não estão preparados dentro da sua organização para também terem barreiras para serem analisadas no momento depois que ele acredita que ele é seguro porque ele está autenticado. Eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, o Notepad++ é o bloco de notas do Windows, só que é envenenado. Então, é um software que está dentro da máquina. Por isso que eu falei que se o cara roda tipo, a gente estava falando de uma solução que podia patrocinar a gente, tipo o CrowdStrike, né? Cara, se você roda o CrowdStrike e fala assim, faz o inventário de software, você consegue localizar esse tipo de coisa, você consegue bloquear, apagar, você conseguiria resolver o problema. Se tiver um ambiente bonitinho, né, Mate? Agora, os caras que instalam, a gente não sabe como instalou, sem inventário, sem nada. Então, mas é que daí você precisa onde vai, começa o Shadow IT e entra o espionagem IT da equipe de segurança e de governança da empresa. E aí eu falo outra coisa, quando a gente faz atualizações do Windows, ele vai buscar do site que está mais disponível, não é verdade? Uhum. Eles têm os mirroring, né? Aí a gente fala, a gente está falando de Austrália, Filipinas, Vietnã. De repente, são servidores que estão sempre em uso, porque ele tem uma taxa de
de acesso menor. E aí a máquina automaticamente vai buscar desses lugares e cria problema. Até isso eu pensei enquanto eu estava lendo as coisas sobre o Note++. Você é espirro, velho? Passou, tô bem. Cara, é estranho. O que eu fiz foi atualizei. Não tinha outra coisa para fazer. Você pegou o portable que tinha e atualizou o que tinha? Eu peguei só o executável, entendeu? E substituí. Entrei na página deles, peguei a última versão que eu tinha visto lá, né? Conferi o hash para ver se era o hash de verdade e tudo mais. E coloquei. Dos males, o menor, tô com a última versão. Cara, porque eu confesso que eu acho que para atualizar não é automático. O cara tem que pedir para atualizar. Na hora que ele pede para atualizar, ele vai pegar qual que está mais disponível. Se ele entra automático com outras coisas que vai do Windows, aí vem o problema que eu falei. Ele vai pegar o servidor que está mais fácil para o cara. Se esses servidores nesses locais têm um throughput menor, ou seja, você pode trabalhar melhor com ele, ele pode distribuir. Será que não? Mas, cara, putz, são uns lugares muito estranhos, Alexandre, entendeu? Eu concordo. Eu concordo e concordo muito, cara. Mas eu então, até assustado quando vi isso. É que talvez sejam países, por ser estranho assim, com menor controle tecnológico. Mais fácil de invadir um lugar desse daqui do que o cara ir no servidor sei lá, da Alemanha ou dos Estados Unidos, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, nós do Brasil, a gente depende diretamente da Costa Rica, por exemplo, que o nosso backbone da Europa vem pela Costa Rica. Tudo bem. E aí, se a gente parar para pensar assim, imagina se a Costa Rica fosse um desses aí que está mais vulnerável, né? Talvez, a gente não sabe como é que funciona esses locais. Alguma coisa tem para eles escolherem eles, a gente só não sabe o que é. Precisa ver o que vai dar isso aqui, cara. Que é bonito, Ai, esse aqui também é outro rolo que tá todo mundo falando um monte de besteira, todo mundo acha que virou especialista, tá todo mundo colocando em xeque, inclusive, um produto que eu acho sensacional, como a cloud da AWS, cara. Agora, vamos lá. O hacker usando inteligência artificial consegue acesso ao administrador, né, dentro da AWS com 10 minutos. Tem um monte de coisa dentro da AWS. Ele conseguiu em 10 minutos acesso ao quê? Então, vamos lá. Eu não achei isso claro aqui. Não, tudo bem. Assim, ó, a notícia original falava que um teste que os caras tinham feito antes demorava em média 3 horas, desde a hora que o cara achava um bucket S3 exposto, até a hora que ele conseguia exercitava e conseguiu uma credencial ao administrador daquela mesma infraestrutura. E agora, usando inteligência artificial, é como se ele tivesse dado o pulo aqui, entendeu? E aquilo que demorava... Baixou para 10 minutos. Exatamente. É que assim, o texto original, ele dava um monte de detalhes técnicos e muito técnicos, e eu acabei suprimindo alguns deles. Mas mesmo assim, né, cara, aí você vê que tem um mau uso, né? Você pode ver arquivos públicos com senhas e credenciais, então tem gente que não está seguindo as regras corretas. Não, mas aí é que tá. Eu acho que uma das grandes... Quando você faz o lance no manual, Alexandre, eu acho que existe o problema de você ficar... Nossa, eu achei não sei o quê, esse arquivo está escrito senha, esse arquivo está escrito CPF, vamos olhar, né? E daí você, como humano, você começa a olhar um monte de coisa e talvez vá mudando o foco. Ou perde até tempo, né? Que você vai para o lado errado. A hora que você coloca a inteligência artificial,
o cara ele consegue processar um monte de coisa ao mesmo tempo, é o robô que está focado para um objetivo. E ele vai atingir aquele objetivo. Ah, e se tiver o arquivo de CPF lá? O arquivo de CPF ficou. Vai para a próxima rodada, entendeu? Porque agora o arquivo de CPF não era o importante. O que é inteligente aqui que eu achei é que depois que ele consegue o primeiro passo, né, da senha aqui de administração, ele não para. Ele continua fazendo outros exercícios, melhorando as LLMs, né? Isso que eu achei legal aqui, cara. Porque ele continua treinando todos os modelos de IA em máquinas caríssimas, porque ele está dentro do ambiente, ele não para por ali. Aí que é o legal da história. Já cheguei, agora o que eu posso aproveitar a meu favor, né? E aí é que tá. Eu podia estar minerando, eu podia estar roubando, né? Mas eu estou só aproveitando só um pouquinho da inteligência artificial, o poder computacional seu. E aí o cara usa um poder computacional de computadores absurdos de uma AWS, né? Não, e jogando a conta na conta do cara que errou, né? Do cara que errou a primeira vez. Aí que tá, cara. Isso aqui assustou muita gente, porque eu vi já gente achando que, pronto, a AWS não é mais confiável. A AWS agora está com um problema seríssimo. Aí o nego já mistura com situações de vazamento. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Bom, cara, isso aqui são as notícias que a gente tinha para trazer. E vamos discutir um pouquinho aquilo que a gente tinha previsto para falar na semana passada. E aí a gente teve aquela sugestão do amigo que estava aqui nos assistindo e a gente desviou o assunto completamente. A gente foi ver outra coisa. Então, hoje vamos falar do Wi-Fi de vez, né? A gente tem aquela... Podemos até falar mito, né? Não é um mito. O Wi-Fi tem problema? Sim, o Wi-Fi tem problema. Mas o quanto você acredita ou não em um Wi-Fi público para você ligar sua máquina, seu celular e sair fazendo as coisas. Quando a gente anda pela rua, a gente vê que as pessoas acreditam piamente que não existe problema, né? Porque qualquer lugar que o cara entra, ele fala, qual que é a senha do Wi-Fi? Fala alto ainda, né, Mati? Qual que é a senha do Wi-Fi? Então, aquelas salas de recepção de hospitais, de repartições públicas, tem aquele cartaz grudado assim, Wi-Fi, né? Receita @2024. E todo mundo sai usando. O que a gente está trazendo aqui, desvendando mitos e dúvidas, o quanto o Wi-Fi é ou não é confiável, né? De cara, eu diria o seguinte, o Wi-Fi tem problema? Sim, tem, por causa da sua própria estrutura, mas antes de você falar se o Wi-Fi é ou não confiável, o seu equipamento é ou não é seguro? Acho que é essa a pergunta que deveria ser feita, concorda, Márcio? O quanto seguro é o seu equipamento atualizado, né? Que você tem as coisas separadas para não deixar informações sensíveis à disposição de qualquer um que acesse sua máquina, né? Cofre de senhas. Aí você abre um TXT e põe todas as senhas de banco lá da sua vida inteira. São detalhes que a gente tem pensado, é verdade? Antes de responder, eu acho que eu vou muito nessa linha que você está falando. As pessoas elas compram os aparelhos que elas não sabem mexer. Acha que é igual a televisão, que você aperta o botão e muda de canal e tá valendo, né? E daí a hora que você pega um celular, é um supercomputador que está na sua mão, e cada uma das coisas que você liga ou desliga na configuração pode mudar completamente ou pode facilitar a vida de alguém que você não quer. E daí a gente vai em cada uma das tecnologias que o celular suporta, vamos chamar assim, vai ter algum tipo de detalhe que se você não souber o mínimo, sim, você pode estar sendo enganado, você pode cair num problema gigantesco. Começando também. E aqui nós estamos falando para o cidadão normal. Nós não estamos falando das empresas, tá? Nós estamos falando, você como cidadão, liguei o Wi-Fi da farmácia, corro algum risco?
entrei no Wi-Fi do consultório, corro algum risco? Tá? Quais os riscos que eu estou correndo? É disso que a gente está falando. Né? Quando a gente fala de empresa é um pouquinho diferente, né? Então, é que a visão é diferente. Os erros até se repetem, mas é um pouco diferente a empresa. Inclusive com relação à responsabilidade, né? Mais. Vamos lá. Eu acho que a tecnologia, ela evoluiu. Acho não, eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que a tecnologia evoluiu, assim como tanto a tecnologia quanto os equipamentos de forma geral. Se a gente pega os produtos novos, ele tem uma criptografia melhor. Ele é embarcado uma segurança melhor, visando a proteção. Então, ele já sai de fábrica um pouco melhor. Só que ainda falta, vem o ignorance is bliss, né? O cara não tem noção disso, ele quer só conectar, tirar uma foto e botar no Instagram. É que assim, o grande negócio, as pessoas elas tinham que entender um pouco mais da tecnologia. A hora que você conecta na rede Wi-Fi, hoje em dia, a grande maioria dos sites que você acessa, eles já forçam a criptografia, forçam a segurança, o cadeadinho lá por padrão. Então, a hora que você entrou no site do consultório e você quer entrar na página do Facebook, né, sei lá, a sua senha, que seja a senha, o token, o nome que você quiser, ele já vai passar cifrado de um lado para o outro, sem que o bandidão que está tentando ouvir o meio do caminho ali, ele tenha acesso. Porém, os nomes das redes, eles podem ser forjados, ou você pode criar uma rede com o mesmo nome. E daí, em vez de conectar no Wi-Fi do consultório, você está conectando no Wi-Fi do Alexandre, que quer monitorar a sua comunicação. Daí, você faz o quê? Você não presta atenção a hora que ele fala assim, esta conexão não é segura. Tem certeza? A ânsia por acessar o Instagram, o Facebook, ou sei lá o quê, é tão grande que você não quer nem ler. Você fala sim, vai do jeito que for. E daí, como você não prestou atenção no que o telefone te alertou, porque você não sabia nem o que significava aquilo lá, pronto, você está entregando seus dados para alguém. Esse que é o problema. Porque você consegue fazer vamos pegar uma praça de alimentação do shopping. Olha a alegria que é isso. Né? E o Wi-Fi, o seu equipamento, ele vai buscar o sinal mais forte. Então, se eu chegar com equipamento que gera uma rede desse tipo, com uma antena melhor do que cada um daqueles restaurantes que estão ali distribuídos na praça de alimentação, é óbvio que os celulares vão buscar aquela conexão. Então, eu ponho lá, vivenda do camarão, né? Aí eu ponho lá, Burger King, vou falar, né? Não que os caras... Assim, estou citando nomes que existem em praças de alimentação de shopping. Aí o cara coloca o nome desse daí e a pessoa que está ali acessando, ele vai correndo naquele, só que ele não está nem aí. A conexão não é segura. O cara dá ok, porque ele quer postar foto do hambúrguer dele. Ô, Alexandre, isso daí, quando ainda não aparece uma tela falando assim, para te dar acesso à internet, digita o seu CPF e o número do seu telefone aqui, entendeu? Ou a data do seu nascimento, e você não sabe para onde isso daí está indo. Puta, você acabou de me lembrar de outro ponto. A X.com, né, que é o X que comprou o Twitter, né? Comprou o Twitter. Ela tem é bom falar para a pessoa não achar que é o Pornhub, vai. Ela tem uma infinidade de links e DNS compartilhados que o Twitter permitia, colocava nesses ambientes os seus links, permitia você fazer propaganda,
Então, tem vários outros domínios que eram do Twitter.t.co, t.tt, t.xm, tem XML, que era XML, tem vários desses. Só que quando a X comprou o Twitter, ela não é responsável por esses domínios. E os domínios ainda estão vivos. E tem muita gente utilizando esses domínios para colocar esses sniffers da vida que você entra, dá uma telinha do Windows, dá uma telinha do Facebook, aparece uma telinha do YouTube para você colocar usuário e senha. Aí você coloca o usuário e senha da Enter e fala assim, pô, não acontece nada. Não aconteceu nada, viu? Eu acho que, assim, mais uma vez, a tecnologia está aí. Os navegadores eles já estão forçando a conexão segura por padrão, mas você tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo e aparecendo. Daí, assim, no resumo, posso usar o Wi-Fi do hotel? Pode, tá? Preste atenção no que está aparecendo, né? Leia, não sei o que isso significa. Pergunte para alguém de sua confiança, né? Não para o cara que está do seu lado, porque pode ser ele que está aplicando o golpe, ele vai falar, não, é normal, apareceu para mim também, clica aí, né? E pronto, isso é dança. Outro dia a gente falou da notícia do cara que estava com uma antena falsa dentro de um avião para que as pessoas se conectassem na antena dele e ele estava capturando as senhas e acessando as contas da Apple e pegando fotos íntimas, blá, 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 né? O Jack aqui está falando, né? Usar uma VPN confiável. Cara, é fato. Se o cara tem uma VPN, ele consegue, de repente, proteger uma camada a mais de segurança para o equipamento dele. Mas o problema, a gente está falando de pessoa que é o zero conhecimento. O cara compra o celular e ele quer tirar foto, postar, ele não está nem aí para segurança, meu amigo. E essas pessoas que são roubadas. Mas é que tá, a gente não precisa ir longe, a gente está falou de VPN, porque a gente está falando de tecnologia aqui. Agora, tá? Vamos lá. Chega para minha mãe ou para sua mãe e fala assim, agora você vai ter que instalar VPN e tudo mais. Cara, aquilo que já é difícil acaba ficando impossível e a chance da pessoa malhar o telefone na parede é muito maior do que dela instalar a VPN no celular. Então, a VPN ajuda, tá? Mas eu acho que, assim, existia uma época que o risco era muito maior, que eu vi acontecer coisas bizarras, tá? Hoje em dia, os aparelhos acabam dando uma camada de proteção para as pessoas. Posso acessar? Pode. Tem hora que você não tem alternativa, que você está num lugar onde a internet do celular, como é que falo? Do seu provedor, né, não funciona, e você é obrigado a usar uma outra, né? Pronto, acessa essa outra e volta para do seu celular assim que possível. É a minha recomendação. Mas não fique sem usar. Não passe vontade. Senão você vai passar raiva. O Wi-Fi é um negócio que assim, você não enxerga, você não sabe de onde vem. A sua máquina se conecta e você vê o resultado final. Só que põe outras coisas que podem estar acontecendo no background que você não sabe. E aí pode ser impactado. Tá? No final é isso. Usa, olha o que você está fazendo, seus equipamentos, se estão atualizados, estão bonitinhos, ele já oferta camadas de segurança para te ajudar. Tá? Não é para ninguém também ficar incomunicável, né? Desse jeito. É muito mais perigoso você pegar um cabo emprestado para carregar teu celular hoje em dia do que acessar uma VPN pública. A verdade é essa. Existem muitos controles dos sites e do seu próprio produto. Bom, galera, é isso daí. Semana que vem, vamos falar um pouquinho de QR Code, por exemplo. Né? É uma ideia legal. A gente está chegando no carnaval, o neguinho vai ver querendo pagar para ir embora, QR Code. Então, vamos falar disso na semana que vem. E vocês tragam suas dúvidas se quiserem participar com a gente, ou então só ouçam o que nós vamos falar, está tudo certo. Beleza? Obrigado. Né? Cuidado com a Evante. Entenda o que está acontecendo
Beijo para todo mundo, até semana que vem. E fica aqui do meu lado, Fernanda Marte. Mais uma vez, trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida. Porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.